Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma palavra para o seu coração. É sempre bom nós revermos os textos bíblicos e eu certamente em algum momento já preguei sobre esse texto. O texto de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. É interessante aqui que Pedro e João, se você ler Atos 2, você vai ver que eles participaram de um mover sobrenatural quando aconteceu a vinda do Espírito Santo, e eles estavam reunidos em um salão, eram 120 pessoas, e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram inclusive a falar em outras línguas. Então ali eles foram revestidos de poder, conforme estava previsto nas palavras de Jesus. Mas mesmo assim, depois de experimentarem esse mover sobrenatural de Deus sobre a vida deles, eles eram homens preocupados com a vida de oração. E às 3 horas da tarde eles estavam subindo para o templo para orar. Geralmente, quando nós participamos de um congresso, de um evento onde há uma manifestação sobrenatural de Deus, num final de semana, por exemplo, na segunda-feira a gente quer descansar, a gente quer dar uma desligada, quer dar um tempo. Mas aqueles homens sabiam da importância de se manterem conectados com Deus. Por isso, o verso 1 diz que eles subiam ao templo para orar. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado, um coxo, de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Então, eu estou parando aqui para nós não perdermos a contextualização, para você conseguir visualizar essa cena. Pedro e João, às 3 horas da tarde, foram para a igreja orar. Vou falar nessa linguagem para você entender. Foram para a igreja orar. Reunião de oração na igreja. Geralmente não vai quase ninguém, né? Se for a reunião de poder, a campanha da prosperidade, vai um monte de gente. Mas eles estavam indo para a reunião de oração. É um culto muito menos concorrido. E ali, por onde eles estavam passando, havia um coxo de nascença, que era deixado ali todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. Então, quando aquele homem, aquele coxo, viu passar por ele Pedro e João, ele pediu esmola para eles. Então, uma cena de um aleijado, uma pessoa que não tem como trabalhar, um coxo de nascença, que não tem recursos financeiros, e vai para a porta da igreja pedir esmola. Por que ele vai para a porta da igreja? Porque entende-se que quem vai para a igreja são pessoas piedosas, são pessoas bondosas. Então aquele homem, assim como muitas pessoas, ele está na porta da igreja pedindo esmolas. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Aqui eu quero dar mais uma pausa. A importância que tem esse olhar de Pedro e João sobre aquele homem. Um olhar que não era um olhar de condenação, não era um olhar de julgamento, não era um olhar de superioridade, mas era um olhar de misericórdia. Era um olhar de misericórdia. Eles olharam para aquele homem, eles pararam
Eles deram atenção para aquele homem. Geralmente quem está pedindo esmola, as pessoas não param para conversar com ele ou com ela. Eu acho que eu disse que não era um olhar de compaixão. Sim, era um olhar de compaixão, não era um olhar de julgamento. Aqui não tem como voltar, né? Estou ao vivo, não tem como editar. Mas Pedro e João pararam por um instante e viram aquele homem. Às vezes nós precisamos olhar para as pessoas como Deus enxerga as pessoas. Hoje eu estava vendo uma pregação do pastor Neil Barreto, onde ele mostra algumas figuras de grandes esculturas. E ele estava usando uma ilustração dizendo que antes daquelas estátuas virarem esculturas famosas, era somente pedra. Muitas pessoas passavam por ali, mas viam pedras, mas alguém passou e viu que poderia se tornar uma escultura, uma obra de arte. O olhar que Pedro e João tiveram sobre aquele homem era um olhar diferenciado. As pessoas talvez o vissem como um indigente, um marginal, alguém à margem da sociedade, um coitado. Mas eles viam como uma vida preciosa para Deus, porque toda vida é preciosa para Deus. Não importa em que estado a pessoa esteja, não importa o que a pessoa enfrentou na vida, para Deus é uma vida preciosa. E o verso 4 diz que eles pararam, olharam bem para ele e disseram. E Pedro disse, olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles, versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E olha o que Pedro disse. Versículo 6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Por que essa passagem é muito importante no contexto da igreja primitiva? Aquele seria o primeiro milagre que aconteceria depois que Jesus subiu aos céus. Os discípulos, inclusive Pedro e João, já haviam presenciado muitos milagres, mas todos eles com a presença de Jesus. Mas agora, eles não tinham mais Jesus entre eles, fisicamente. Eles tinham a presença de Jesus dentro deles, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles não tinham mais Jesus fisicamente, mas Jesus havia mandado o Espírito Santo para morar dentro deles. E aquela ali era a primeira vez que os discípulos operaram um milagre sem que Jesus estivesse por perto. Então, por isso é tão relevante essa passagem. Jesus já tinha prometido que o Espírito Santo viria sobre eles. Se você voltar atrás um pouco nos evangelhos, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49, olha o que Jesus estava dizendo. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo para eles, olha,
Fiquem aqui em Jerusalém, porque a promessa de Deus de que vocês serão cheios do Espírito Santo, ela vai se cumprir. Ainda nas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5, está escrito assim, olha, um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não tem como fazermos a obra de Deus, não tem como servirmos a Deus, não tem como seguirmos a Cristo sem a presença do Espírito Santo. Por isso, eu estou abrindo esse parêntese aqui. Busque a presença de Deus na sua vida. Seus dias têm sido difíceis, talvez esteja faltando a presença do Espírito Santo. Você tem quase sido vencido pelo pecado, você tem às vezes caído sob as tentações, é porque falta a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é quem nos capacita a servirmos a Deus. Jesus estava indo embora, mas ele sabia que os discípulos precisavam da presença dele através do Espírito Santo. Por isso eles ficaram em Jerusalém. Às vezes a gente fica buscando Deus daqui e dali, corre para lá, corre para cá, vai num evento, vai em outro, vai em outra coisa. Talvez Deus está falando com você, olha, fica em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde estava o templo, simbolizava o lugar da presença de Deus. Talvez você precisa criar mais intimidade com o Pai. E isso não é num grande evento, não é num grande mover. Talvez falta a você buscar a Deus na palavra, buscar ao Senhor na palavra, entrar para dentro do seu quarto e buscar a Cristo, pedir a Deus o entendimento, abrir o seu coração, mudar de atitudes. Deus quer fluir através da sua vida. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Mas Deus não habita onde há legalidade para o pecado. Então, se existem coisas que você precisa consertar na sua vida, conserte. Porque Deus quer usar você. Deus quer trabalhar no seu coração e transformar o ambiente ao seu redor, a sua família. Fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, porque esse poder vai ser um instrumento para que Deus opere através de você milagres na vida de muitas pessoas. Amém?